Muito boa tarde a todos, senhores deputados, senhor Presidente Rui Pina, senhor Vice-Presidente Nuno Constantino e senhor Vogal Miguel Santos. Obrigada por estarem aqui connosco. Nós vamos dar início a esta audiência que foi pedida pela Associação de Hostels de Portugal e, portanto, é com muito gosto que vos recebemos no Grupo de Trabalho da Habitação. É um grupo de trabalho que é coordenado pela senhora deputada Maria Begonha, do Partido Socialista, e eu hoje estou aqui em representação da mesma e, portanto, em nome dela e em meu nome, apresento os nossos cumprimentos e temos todo o interesse em ouvir-vos relativamente, creio eu, à proposta de lei que está em cima da mesa do pacote Mais Habitação. Passo a informar-vos como é a metodologia de trabalho nesta audiência. Os senhores têm 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar tem uma intervenção de 3 minutos cada e, no final, tem, de novo, a associação 10 minutos para uma resposta a todos. As questões e a todos os grupos parlamentares e as questões que foram colocadas. Pedir-vos desculpa também por este atraso, deveu-se a um imprevisto que me surgiu e, portanto, pedir também desculpa aos senhores deputados e a compreensão dos mesmos para estarem aqui 10 minutos após. E, portanto, vamos de imediato dar início à audiência. Senhor Presidente Rui Pina, 10 minutos para a sua intervenção. Vou tentar cumprir os 10 minutos, já agradecer a disponibilidade por nos ouvirem e, passando de imediato para a apresentação, fazer um pequeno enquadramento dos hostels. Os hostels são uma tipologia de estabelecimentos de hospedagem no âmbito do alojamento local coletiva, portanto, em que a maioria das camas são em dormitório e que tem uma forte componente social e que, até fruto do mercado para que se destinam, o turismo jovem, é um turismo mais sustentável do que o turismo hoteleiro. Há estudos que indicam 75% menos de pegada ecológica. O turismo jovem é especialmente interessante porque capta o turista no início do seu percurso autónomo e, portanto, isso permite depois uma longevidade e uma diversidade no resto da sua vida enquanto turista no mesmo mercado. Na verdade, nós somos uma espécie de pousada da juventude, iniciativa privada, só que fazemos a mesma coisa com exigências maiores, requisitos maiores, publicados na portaria de 2020, e com mais qualidade e diversidade e com melhores reviews de clientes, e temos o orgulho de ter os melhores hostels do mundo em Portugal. Somos largamente o país mais premiado em termos de hostels internacionalmente. Caracterizando os hostels portugueses, nós temos hostels sobretudo de média dimensão, portanto, as médias de capacidade média no Porto e em Lisboa oscilam entre 52 e 57 camas, e, portanto, já aqui podemos ver que são imóveis que não são propriamente compatíveis com uma habitação normal, não é? À partida, nenhum de nós tem capacidade para ter 52 ou 57 camas em casa. A realidade é que não há hostels muito grandes, portanto, o maior hostel em Portugal tem 310 camas. Quando eu digo não há hostels muito grandes, é porque é relativamente comum na Europa, nas grandes capitais e as multinacionais terem hostels para cima de 600 camas, 800, 1000, 1200, 1800. Já estive no hostel com 1800 camas. E na Austrália ainda há maiores. Portanto, a caracterização dos hostels em Portugal são, de facto, micro e pequenas empresas, na sua maioria, são 76,6% são empresas. Como eu disse há pouco, não há quase cadeias internacionais e há muito autoemprego. Muitos foram criados num período de alguma crise e, portanto, foram iniciativas individuais para a criação de autoemprego. A maioria não são proprietários, são menos de 24% é que são proprietários. Portanto, é um mercado, sobretudo, de arrendamento e, portanto, sujeito, neste caso deste pacote, há uma série de medidas que são especialmente gravosas sobre os hostels, precisamente por essa realidade. Em Lisboa, mais de 80% são empresas e, do ponto de vista da sua caracterização, também há uma complexidade de recursos humanos que é, se quisermos, mais equivalente aos hotéis do que outras modalidades do alojamento local, pela dimensão dos espaços e pela diversidade de funções. Calculamos que haja entre 4.000 e 5.000 postos de trabalho diretos e quase outros tantos indiretos, com as lavandarias, as empresas de limpeza, consumíveis, tours, etc. A caracterização também dos imóveis que os hostels ocupam.
Eles, de facto, não são adequados. A questão da habitação foi uma imposição legal em alguns municípios, mas uma habitação, até pelas características que eu disse antes, normalmente não, é muito desadequada para a instalação de um hostel, porque está em causa a sua sustentabilidade. Ou seja, quando somamos a complexidade dos recursos humanos e os seus custos, a renda versus a rentabilidade do hostel, é muito difícil conseguir isso numa habitação. E, portanto, o que nós depois vamos a verificar na realidade é que nos concelhos de Lisboa e no Porto, a grande maioria está implantada em edifícios que são anteriores a 51 e que não careciam, no âmbito do licenciamento, de licenças de utilização, e, portanto, isso era uma forma de contornar essa questão E, portanto, na verdade, o que acontece é a esmagadora maioria, portanto, em Lisboa, 81,5% não são casas, não são habitações, não é? Ou não podem sequer ser consideradas. E mesmo dentro destes 18,5%, alguns são porque foram forçados a ser, porque, por exemplo, numa área histórica, se for fazer uma reabilitação profunda que careça de licenciamento urbano, no fim vai gerar uma licença de habitação, mas é uma licença de habitação que não corresponde a uma habitação anterior. Passando às considerações sobre o impacto das medidas. De uma forma geral, nós diríamos que, e depois vamos fazê-lo pormenorizadamente, medida a medida, mas diríamos que não há uma relação entre o aumento de custo das casas e o alojamento local. As licenças estiveram suspensas em Lisboa desde 2018 e o custo aumentou. Ainda menos haverá nos hostels, e nós no final vamos especificar também isso, mas ainda menos haverá nos hostels. Há dados do censo sobre imóveis de luxo em 2011, eles são muito superiores, quer do Porto, quer em Lisboa, ao número de ALs que abriram nesses sítios. No caso do Porto, por exemplo, nas últimas décadas, a única década que aumentou a população foi a última e correspondeu precisamente com a instalação dos hostels e dos alojamentos locais como fator de atrativo da cidade e não o oposto. Há aqui questões relacionadas com a confiança das empresas na atividade. As empresas planearam e adaptaram-se à atividade confiando na previsibilidade do Estado, e há milhares de postos de trabalho em causa e incalculáveis estudos económicos. E quando eu digo incalculáveis é porque, de facto, também não foram apresentados estudos que, por um lado, digam qual é o impacto nesse tecido económico e, por outro lado, qual é o benefício para o mercado de habitação. No caso dos hostels, nós temos a certeza que não é nenhum. E, portanto, a nossa proposta genérica seria que faz pouco sentido discutir alojamento local no âmbito de um pacote de habitação. Eventualmente pode fazer sentido fazer uma revisão do enquadramento legislativo do alojamento local no seu todo e, se calhar, mais especificamente até dos estabelecimentos de hospedagem e dos hostels, porque, como eu disse há pouco, a sua complexidade se calhar aproxima mais dos empreendimentos turísticos do que da restante oferta, apesar de estarem na origem do alojamento local, que no fundo foi uma harmonização entre as pensões e as hospedarias, na sua origem. E portanto, essa seria a nossa postura genérica. Passando diretamente a cada uma das medidas. A caducidade dos registros inativos. Esta é uma medida que nós achamos muito importante, acho que devia ser feita desde já, a atualização dos registros, para se ter uma noção real do mercado. O RENAL está completamente errado, não há nenhuma correspondência entre aquilo que existe e aquilo que o RENAL reporta. Nós fizemos um estudo muito aprofundado nos hostels e que eu irei expor a seguir, e onde isso é muito, muito evidente. Ainda assim, temos uma proposta que é, em vez de fazer isto como uma medida única no tempo, criar um mecanismo regular de renovação anual de prova de atividade. No fundo, a nossa proposta seria submeter, através de uma plataforma, o seguro de responsabilidade civil ou, no caso dos municípios que têm taxa turística, cruzar com a contribuição da taxa turística. Isto permitiria ter, em cada momento, dados atualizados para que os decisores políticos possam estar informados sobre quando vão tomar decisões sobre esta atividade económica. Passando à questão da caducidade das licenças, por qualquer causa de transmissão. Esta medida irá necessariamente destruir o valor das empresas
e esta intransmissibilidade vai necessariamente estagnar o desenvolvimento dessas mesmas empresas. E gera situações insustentáveis, porque basta um conflito entre sócios para que isso conduza necessariamente ao desemprego de toda a gente que trabalha naquela empresa. Isto, na verdade, no enquadramento atual, havia uma exceção para os estabelecimentos de hospedagem e para os hostels, e que eu acho que continua a justificar-se, e não percebo porque é que alguém acha que não se justifica, porque a complexidade dos recursos humanos e a dimensão das estruturas financeiras são muito claras quanto a isso. E, além disso, impossibilitam uma série de processos de expansão ou até de internacionalização, financiamento através de capital de risco. Existem hostels com participações, por exemplo, da Portugal Ventures em Portugal, financiamento através de operações de aumento de capital, fusões para sinergias futuras, sinergias mútuas, e, portanto, tudo isso é destruído com esta norma, que eu acho que não faz sentido. A contribuição extraordinária sobre o alojamento local. No que diz respeito aos hostels, é economicamente inviável, mesmo depois da revisão para 20% de taxa de incidência. Ela é absolutamente desproporcionada, não tem qualquer relação com os lucros e, portanto, é insustentável e vai levar necessariamente a falências. Um hostel médio tem cerca de 1000 metros quadrados e pagaria entre 30 a 40 mil euros de impostos adicionais anuais. E ainda por cima, é uma medida que, do ponto de vista do mercado, beneficia uma oferta com menos áreas sociais. Ou seja, aquilo que é uma característica dos hostels, que é a redução da área privada e o aumento da área comum, da área social, vai-se estimular uma deterioração da qualidade da oferta, porque se vai pagar ao metro quadrado e se eu quiser ter uma área comum muito grande, eu vou estar prejudicado perante uma oferta que tenha menos qualidade, que reduz essa área comum muito e que enche tudo de... Obrigada, Sr. Presidente. Está mesmo... Já terminou e já está... Vamos deixar para depois, para a sua resposta, algum esclarecimento que possa ainda querer dar. Eu peço-lhe desculpa. Foi enviado e, portanto, peço-lhe desculpa, mas nós temos mesmo que cumprir os tempos, até porque hoje ainda temos uma audição a seguir, que é da Ordem dos Arquitetos. Nunca é simpática esta forma de interromper as pessoas, mas tem mesmo que ser. Pronto. E, portanto, eu passo de imediato... Eu confio que o documento é suficientemente esclarecedor sim, para... Sim, com certeza. Como? Tem 10 minutos depois no final. 10. Passo então a palavra, neste momento, ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do Partido Social Democrata, para uma intervenção de 3 minutos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Quero cumprimentar os representantes da Associação Hostels Portugal. Dizer-vos que uma leitura atenta do vosso documento permite ter algumas conclusões que são pertinentes, que vão em conta das preocupações do Grupo Parlamentar do PSD em relação ao problema da habitação em geral e da forma de resolver o problema da habitação sem perturbar alguns setores que muito têm contribuído para o dinamismo da economia de Portugal e para a imagem de Portugal no mundo, nomeadamente o alojamento local e os hostels. Os hostels, como disseram muito bem, são sobretudo procurados por jovens. Eu lembro das minhas filhas até, bem, se calhar ainda agora, já não me dizem, mas usarem esta modalidade de alojamento nas suas viagens. Temos muitos estrangeiros que nos visitam e escolhem esta modalidade de alojamento, não só por ser mais económica, mas pelo convívio, pelo facto de estar localizados nos centros das cidades, portanto, onde é fácil a movimentação em termos dos museus, dos principais locais de visitação, mas também da diversão noturna, nós também sabemos isso, e realmente os prémios que temos oferido realmente tornam os nossos hostels emblemáticos em termos internacionais e são uma referência. Nós, o PSD, como sabem, porque já é público, já tivemos aqui vários debates sobre habitação, nós não acompanhamos o Governo, a proposta do Governo, nem o Grupo Parlamentar do PS, em relação a algumas das vossas observações, são muito pertinentes. Não está aprovada a relação entre alojamento e habitação, ou seja, que o alojamento local é um problema para a habitação,
tucur, pode haver situações pontuais, nos centros da cidade, sobretudo em zonas de muita pressão urbanística. Estamos, em relação à caducidade das licenças na transmissão, acho que, em certa especialidade, queremos que há espaço para, pelo menos, mitigar aqui, se não eliminar totalmente esta imposição, em relação à contribuição extraordinária e em relação aos condomínios. Em especial, o que está hoje. Não quer dizer que, para futuros licenciamentos, para futuros empreendimentos, isto não possa ser equacionado de outra maneira. Mas o que está hoje, eu acho que não devíamos ter aqui uma abertura lata, porque senão temos consciência que isso será um problema gravíssimo. Depois temos que, a seguir, dar a mão para tentar resolver. E, portanto, nós continuamos a defender que os problemas da habitação se resolvem pela habitação e não pondo em causa outros setores. Da nossa parte, nós estamos totalmente de acordo em relação aos inativos. Eu acho que é uma boa proposta e eu creio que, independentemente deste processo, em termos do Mais Habitação, o parlamentar do PSD pode e deve avançar com uma iniciativa legislativa nesta matéria para forçar a questão dos inativos. Para terminar, Sr. Deputado. Vou terminar já. E para uma revisão da lei do enquadramento dos hostels no âmbito dos alojamentos turísticos. Acho que também temos que dar passos nessa matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro, do Partido Socialista. 3 minutos, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Associação de Hostels de Portugal, todos os colegas, nomeadamente o Sr. Presidente Rui Pina, o Dr. Nuno Constantino e o Dr. Miguel Santos, e agradecer naturalmente a proatividade por terem pedido esta audiência ao Parlamento, e em particular ao Grupo de Trabalho da Habitação, que lida na especialidade com este pacote de medidas. Portanto, é sempre muito importante quando ouvimos o setor, quando ouvimos os representantes da sociedade civil, e, portanto, queríamos agradecer naturalmente. Bom, eu tenho uma visão e tenho uma experiência com o alojamento local francamente positiva. Eu sou do interior do país, do município do interior do país, sei bem no território rural e ruralizado aquilo que grande parte dos alojamentos locais fizeram esses territórios, muitas das vezes recônditos, portanto, a dinâmica que trouxeram às pessoas, às aldeias, à ruralidade, e, portanto, naturalmente que há aqui uma tutela precisa e necessária, e que a própria lei vem também aqui a garantir e consagrar em determinados territórios para que essa dinâmica se possa manter. É importante dizer que o Partido Socialista não quer acabar com o alojamento local e reconhece naturalmente a importância que o alojamento local teve e tem no cotidiano das nossas cidades, no cotidiano do nosso território lato, e, portanto, nesse sentido, é importante passar essa mensagem de que queremos continuar a contribuir para que esta realidade possa continuar a transformar o território nacional. Dito isto, há um problema latente que esta proposta de lei procura resolver, e esse problema latente é a pressão sentida em grande parte dos centros urbanos das nossas grandes cidades, que são realidades até distintas de outras realidades, nomeadamente aquela que eu elenquei noutros territórios, nomeadamente no interior do país. Portanto, nesse sentido, a harmonia que deve existir entre aquilo que é a disponibilidade de termos alojamento local e a termos a disponibilidade de garantir arrendamento acessível nesses sítios onde o alojamento local concentra grande parte dos prédios, da pressão urbana, é uma harmonia que é necessária, efetivamente, consagrar. Independentemente disso, nós estamos a trabalhar na especialidade e, portanto, trabalhando na especialidade não podemos ter outra palavra para com as associações do setor e para com o Parlamento que não a de termos uma disponibilidade para vos ouvir e para, nesse mesmo trabalho de especialidade, podermos garantir aqui alguns equilíbrios, garantirmos aqui alguns avanços, podermos ir até ao encontro de algumas das vossas reivindicações, e, nesse sentido, acho que devemos continuar coletivamente, sem confrontações, para que, de facto, esta proposta de lei possa ser benéfica não só para garantirmos habitação mais acessível para todos, mas também para garantirmos que o alojamento legal pode continuar a ser uma realidade. Eu vi as várias propostas que o setor trouxe, nomeadamente a questão do RENAL, nomeadamente a questão de retirar todas as medidas do Mais Habitação, a revisão do quadro normativo, o enquadramento legislativo, e talvez deixaria uma pergunta justamente na questão do enquadramento legislativo, se há propostas concretas para que no novo enquadramento legislativo dos alojamentos locais e dos hostels possamos também trabalhar futuramente aqui no Parlamento, a par de explorar também esta questão do RENAL para que seja cada vez mais uma ferramenta e um mecanismo que possa servir a este setor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega, tem agora a palavra. 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento
Dr. Rui Pina, Nuno Constantino, Miguel Santos, obrigado pela vossa presença e pelo pedido desta audiência. Bom, começando pelo fim, por quem me antecedeu, o Sr. Deputado Tiago, do Partido Socialista, eu tenho que estar de acordo, O Partido Socialista e o Governo não querem matar o alojamento local. Já mataram. Com esta proposta do Governo que deu entrada na Assembleia da República, e não obstante nós estarmos a fazer audiências e audições, as alterações vão ser poucas, porque naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai votar favoravelmente aquelas que são as propostas do Governo e não a dos restantes grupos parlamentares, salvo raras exceções. É importante nós percebermos, eu vou repetir isto vezes sem conta, tenho repetido em várias audições, vários fóruns, várias comissões, que nós temos de ter um cuidado especial quando falamos do alojamento local. O alojamento local significa mais de 60 mil postos de trabalho diretos e muitos indiretos, comércio, serviços, lavandarias e por aí fora. Não podemos esquecer que muitas vezes quem trabalha no comércio local são pequenos proprietários, são famílias que dependem única e exclusivamente deste tipo de trabalho, são pequenas, são micro empresas, muitas vezes familiares, com muito esforço, com muito investimento, com muita dedicação e que fizeram, como disse o Dr. Rui Pina há instantes, que os melhores hostels do mundo sejam portugueses, sejam premiados, que tenham sido premiados e que continuem a ser premiados. Quando foi necessário para o turismo crescer, o alojamento local foi muito útil a este Governo, porque garantiu camas, garantiu o crescimento do turismo em Portugal, da receita que o turismo representa no nosso PIB. Quando já deixa de ser útil, passa para segundo plano e privilegiam outros pontos que entendem como benéficos, ignorando tudo o que foi o contributo do alojamento local no setor do turismo em Portugal. Não podemos ignorar também que muitas cidades foram reabilitadas, prédios que estavam degradados, devolutos, foram reabilitados com um forte investimento destes empresários que fizeram as obras necessárias, converteram imóveis degradados e devolutos em estabelecimentos habitacionais dignos que foram convertidos, vou concluir mesmo, Sr. Presidente, com esta frase, que foram transformados em alojamento local e que deram outra beleza aos centros das cidades que, entretanto, estavam degradados. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente Rui Pina, penso que irá continuar no uso da palavra, é assim? Sim. Muito bem. Então, agora 10 minutos para os comentários que entender por convenientes. Eu, se calhar, ia aproveitar parte desse tempo para simplificadamente terminar a apresentação e depois, uma vez que, na verdade, só tinha uma resposta. E, portanto, em relação vou passar as explicações para as nossas propostas e vou passar a enumerar só as propostas para chegar rapidamente ao fim. Portanto, relativamente à CIAL, a nossa proposta seria eliminar, pelos motivos que eu tinha já exposto, ou em alternativa, se de facto se considera que há uma externalidade provocada pelos serviços que se implantam nos centros urbanos com mais pressão sobre a habitação, essa externalidade deve ser aplicada segundo o nosso ponto de vista, sobre a totalidade dos serviços. E, portanto, não só sobre o AEL, mas sobre o AEL, os hotéis, os escritórios, as clínicas, os ateliês. Isso permitiria baixar a base de incidência para um valor muito mais baixo e ser muito mais equitativo, muito mais justo. E na verdade, nós temos jurisprudência que dizem que o próprio AEL não é habitação, portanto, se não é habitação, não tem que ser tratado de maneira diferente dos outros serviços. Em relação à questão dos condomínios, manter o sistema atual, que já existe um sistema com mediação de uma entidade pública. Em relação à validade das licenças até 2030, a nossa posição é que a implementar algum sistema de revisão dessas licenças, essa revisão tem que ser com requisitos pré-definidos a priori, não se pode aprovar
um mecanismo que deixe em aberto o que é que se vai exigir em 2030 ou o que é que se vai exigir de 5 em 5 anos, porque isso obviamente causa isto tudo que está aqui, precariedade laboral, deterioração da qualificação da oferta, etc. Depois, em relação ao agravamento do IMI, não conseguimos perceber, quer dizer, o agravamento é feito através da alteração de um conceito jurídico de vetustez e, mais uma vez, não há nada que justifique, e isto é discriminatório em relação a outras ofertas e é discriminatório dentro do próprio alojamento local, porque há municípios que têm possibilidade de ter alojamento local, ou hostels, no caso, em habitação, em serviços, em imóveis que não são nenhuma coisa nem outra, e, portanto, só se ia aplicar a uns, não se ia aplicar a outros, é uma coisa pouco fácil de compreender. Suspensão de novas licenças não é de todo aquilo que nos preocupa mais, porque face ao ataque aos estabelecimentos existentes, mas, na nossa opinião, isto devia ser definido numa escala mais próxima, pelas câmaras municipais, em articulação com o Turismo de Portugal, para definir estratégias de crescimento da oferta que podem ser distintas entre as próprias modalidades do alojamento local. Eu posso ter um município que tem um excesso de hostels, mas que não tem muitos apartamentos numa determinada área e o contrário, portanto, independentemente de tudo o resto. Em relação, portanto, às considerações gerais, voltando atrás, é que, de facto, isto quanto a nós, não deveria estar a ser discutido no âmbito do pacote mais habitação, porque não há uma relação causa e efeito e muito menos naquilo que é o mercado dos hostels. Nós fizemos uma análise detalhada dos 826 registros do RENAL e em Portugal dos 826 registros só 380 que são hostels ativos. E em Lisboa, isto está mal, este número não são 74, dos 225 registros, só 91 é que são hostels ativos, e do Porto, dos 74, só 41 é que são hostels ativos. Portanto, em Lisboa, que seria a zona com mais pressão de habitação, no caso específico dos hostels, estamos a falar de 40% de oferta relativamente àquilo que o RENAL diz. E por isso é que é tão importante rever. Nós fizemos a análise de distrito por distrito, fica aqui, hostel a hostel. No número de camas também houve uma diminuição menor, de 42%, significa que os hostels que caíram durante a pandemia são os hostels preferencialmente de menor dimensão, porque aqueles que tiveram menos capacidade de resistir, e aquilo que subiu foi as camas em hotelaria, portanto, não foram as camas em hostel. E, portanto, isto o que é que conduz? Conduz a que a cota de mercado para essa oferta de turismo jovem reduziu-se tremendamente. E isso, do ponto de vista estratégico da oferta do país, quanto a nós, é um erro estratégico. Portanto, concluindo, aquilo que se pretende é destruir o tecido económico e de criar desemprego, se não é, as medidas apontam nesse sentido. Não será criada a habitação como consequência, e eu aqui queria fazer uma ressalva, eu estou a falar especificamente de hostels, posso ter a minha opinião sobre o alojamento local no seu todo, mas especificamente no caso dos hostels, eu duvido que haja uma casa a ser criada. Nós analisamos 20 das unidades que encerraram definitivamente no Porto e em Lisboa desde o início do Covid e nenhuma é habitação. E a grande maioria ainda está devoluta. E, portanto, é isso que se vai fazer. Ao destruir esta oferta, o que é que a prazo provavelmente vai acontecer? Vai-se destruir uma oferta que é caracterizada pelas PMEs e pelo autoemprego e vamos abrir espaço para um dia mais tarde, com um outro enquadramento, se calhar os grandes grupos económicos que detêm as grandes cadeias das tais 1000 camas vão ocupar esse espaço com pior qualidade, quiçá já com outro enquadramento que não o alojamento local. Será mesmo isso que os seus deputados querem aprovar? É a pergunta que eu deixo no ar. Em relação à pergunta que o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro fez, do novo enquadramento, nós estamos completamente disponíveis para discutir um novo enquadramento para os hostels e achamos que ele faz sentido. Quer para os hostels, se calhar, quer para os estabelecimentos de hospedagem no seu todo. Acho que não pode ser na pressão de tempo deste pacote de mais habitação, ou seja, tem que haver espaço para as coisas serem pensadas com racionalidade e há aqui um aspecto que nos preocupa, que resulta da caracterização que nós fizemos, que é, sendo a maioria
arrendatários. Há questões relacionadas, por exemplo, nos empreendimentos turísticos com as licenças de utilização e a alteração das licenças de utilização, que têm que ser salvaguardadas nesse enquadramento. Mais até do que os requisitos, porque na realidade, por exemplo, se formos falar de requisitos de segurança contra incêndios, nós cumprimos os requisitos de segurança contra incêndios que cumprem os hotéis. Provamos as MAP exatamente da mesma forma, temos os mesmos requisitos. Os requisitos que temos já são os mais exigentes da Europa, são em alguns casos o dobro ou o triplo das próprias pousadas da juventude, e portanto não é a questão dos requisitos e da qualidade que a Associação de Hostels de Portugal quer preservar e promover, porque há um problema, inclusivamente reputacional, e é uma coisa, e se calhar é um desafio que eu lanço a esta casa, é que não há um enquadramento legislativo para albergues sociais. O enquadramento que é feito é através dos hostels, e os hostels são um produto turístico reconhecido internacionalmente. E, portanto, isso às vezes confunde-se algumas notícias de que há sobrelotação num hostel e houve um surto pandémico dentro de um hostel. Nenhum daqueles hostels cumpre os requisitos que estamos a falar, nenhum daqueles hostels é uma oferta turística de relevo para a oferta turística do país. Não sei se respondi àquilo que me pediu. Gostava só de acrescentar, agradecer a todos o convite, mas pegava só nas palavras do Rui sobre este tema. Nós estamos disponíveis e já tivemos reuniões desde a Secretária de Estado, Ana Mendes Godinho, exatamente para discutir o tema da legislação, porque achávamos que na altura os hostels dentro do alojamento local, mais cedo ou mais tarde, iriam ser arrastados para este processo, quando não tínhamos nada a ver, e portanto era muito importante. Eu acho que um dos temas que se calhar não foi dada ênfase suficiente é: os hostels ou o alojamento local ocupa, em alguns casos, no nosso caso bastante pouco, mas em alguns casos apartamentos, casas onde podia viver gente. Mas muitas outras atividades ocupam clínicas, escritórios, jardins de infância. É andar por Lisboa e perceberem prédios de habitação quantas frações são ocupadas por outro tipo de atividades. A pergunta é: não era melhor pegarem todos esses prédios de habitação e analisá-los todos em vez de analisar apenas o alojamento local? Nós temos nesta mesa um proprietário de um hostel que no prédio dele a única coisa que não há, e é um prédio de habitação, a única coisa que não há é habitação. Portanto, a dúvida é: e porquê que os escritórios, os centros de arquitetura, as clínicas, os dentistas, muitas vezes até jardins de infância, podem funcionar e não vão pagar nenhuma sobretaxa, não vão pagar social, os proprietários não vão pagar incremento de IMI, mas os hostels vão pagar? Acha que um proprietário vai deixar de ter um hostel ou um apartamento num prédio que são só escritórios e vai alugar a habitação? Se calhar vai alugar para o negócio que ele tem, que é alugar para outro escritório. E aí não paga mais IMI, não há contribuição especial e tudo irá ficar na mesma no problema da habitação. E esse é um problema que nos diz respeito a todos. Nós, todos os hostels... Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelos vossos contributos. Agradecemos naturalmente à Associação de Hostels de Portugal. Foram importantes para a nossa reflexão, os contributos que aqui nos deixaram, e, portanto, o Grupo de Trabalho continua à disposição, caso queiram enviar mais algum contributo até ao fim do processo de especialidade. Portanto, continuação de um bom dia e votos de bom trabalho. Os senhores deputados, vamos aguardar que prosseguimos já, está bem? Muito obrigada. Bom trabalho.